Meu nome é Marciano Gonçalves, tenho 53 anos. Desde 53 anos, 30 dedicados à arte como escultor, de criaturas e personagens, também em cenografia como cenógrafo e em desenho, obviamente como desenhista. Muitos me conhecem como Marte, da Marte Réplicas, que é como eu assino as armaduras Stormtrooper que eu fabrico. Sou autodidata em desenho, escultura e cenografia. E também sou graduado em design gráfico. Eu considero que a minha infância foi muito rica, assim, foi muito imaginativa. Eu cresci vendo os filmes e séries da época, vamos dizer aí, nos anos 60, comecinho dos anos 70, até meados dos anos 70. Mas as minhas maiores referências dessa época realmente foram o Ultraman, Ultra Seven, e o Batman, do Adam West, que na época era o maior filme de herói que a gente tinha. A gente não tinha uma outra referência de heróis sem ser o Batman, do Adam West. E foi muito imaginativo, porque como a gente não tinha outra referência, nós não tínhamos uma visão daquele Batman como se fosse algo cafona, algo kit, não. Pra gente, ele era realmente um grande herói. Né? Vestiu o capuz, o Batmóvel, a Batcaverna, era uma grande referência. Então toda a minha infância ela foi floreada por essas séries que eram muito interessantes. E eu me lembro de um outro seriado que na época também começou e foi o começo das séries televisivas, assim, vamos dizer assim, que depois dominaram a segunda metade dos anos 70, que foi O Homem de 6 milhões de dólares. Eu me lembro claramente do primeiro capítulo, O Homem de 6 milhões de dólares, e do primeiro capítulo do seriado Kung Fu, com o David Carradine. Foi muito legal. E as revistinhas, os gibis, né, meu pai chamava de gibis, né, as HQs, elas estavam começando na época. Então, assim, mas eu não tinha muito acesso, eu era muito novo ainda, né, as revistas de quadrinhos, né, Marvel e DC eu vim conhecer bem mais tarde. Mas houve um fato interessante nessa época, por ser muito habilidoso com as mãos, na época eu sempre fui muito bom de trabalhos manuais, eu descobri o papel machê. E o interessante da descoberta do papel machê é que eu queria fazer tudo em papel machê. E eu me lembro que meu maior sonho era fazer uma estátua do Ultraman em papel machê. Então foi uma infância bastante criativa. Isso foi muito legal. A chegada dos anos 80 foi muito, muito, muito legal. Foi quando começaram os grandes filmes no cinema. Eu me lembro da estreia de Star Wars. Que foi realmente uma virada na vida, assim. Eu saí impactado do cinema, assim, sabe? Eu não sabia o que eu tinha visto. Era muito tecnológico, era muito inovador, sabe? A gente nunca tinha visto nada, né? Como eu falei antes, a nossa referência era as séries televisivas, que na época, eram inovadoras também, era uma proposta diferente de diversão pra gente. De roteiro, de herói. Mas de repente você tem um Star Wars que muda tudo, né? Era uma explosão enorme, era um som diferente, eram heróis bem convincentes, assim. Mas tivemos também Superman e Spider-Man, que depois virou só seriado na televisão. Eu falo Spider-Man de 1978. Depois virou uma série televisiva. Mas se você imaginar que a gente nunca tinha visto nada como aquilo no cinema até então, né, ver o Christopher Reeve e ver o Spider-Man, mesmo que vestindo um colã azul e vermelho, foi extremamente convincente. Então 78 eu considero o ano mágico pra gente, que é fã, ou pelo menos pra mim, que eu era muito fã, que eu era um nerd, né, vamos dizer assim, da minha época. E teve também um filme que me impactou bastante na época, assim, foi King Kong, de 78. King Kong, aquela primeira versão do King Kong nos cinemas, foi super interessante, que foi a primeira vez que eles usaram, como diria assim, eles usaram personagens em escala real. Eles fizeram King Kong com 15 metros.
Então isso era muito impactante. E obviamente tinha dublês, vestidos e tal. Mas para a gente encarar essa tecnologia na época, era muito inovador, né? E no começo dos anos 80 vieram os grandes filmes dos anos 80, filmes de ação, né? Igual o Exterminador, as séries todas do Schwarzenegger, do Stallone, que todo mundo conhece. Mas teve um filme em particular que foi o começo da minha descoberta do que eu gostaria de fazer na vida, que foi o primeiro Batman do Michael Keaton, apesar dele ser de 89, mas foi um filme que nos anos 80 me impactou muito, que eu falei assim, puxa vida, é possível fazer algo realmente incrível. Só lembrando, a minha referência de Batman era o Batman do Adam West. Mesmo com a vinda do Superman em 78 nos cinemas, ver o Batman na tela de maneira tão convincente, e eu tenho que dar todo o crédito ao Michael Keaton e ao Tim Burton, né, principalmente Tim Burton, que trouxe ideias inovadoras para o personagem. Por exemplo, ele usar uma armadura, isso foi muito impactante. Eu falei assim, é possível fazer coisas bacanas para o cinema. Eu vi que era possível fazer uma roupa muito bacana, uma roupa muito convincente de um herói e ficar muito bem nas telas. E isso tem que dar todo o crédito ao Tim Burton, né, que inovou dessa maneira. Teve toda essa série de filmes de heróis, mas nos anos 80 foi muito importante no meu modo de ver, na minha inspiração como artista e escultor, que foram os filmes de horror, os filmes de terror, né, vamos dizer assim, dos anos 80. Nós tivemos aí A Hora do Pesadelo, nós tivemos Uma Noite Alucinante, nós tivemos Cemitério Maldito, nós tivemos Garotos Perdidos, nós tivemos O Enigma de Outro Mundo, que foi um filme muito impactante, Enigma de Outro Mundo, né, Scanners, nós tivemos A Hora do Espanto, e teve um filme em particular, que eu acho que para todo mundo que teve inspiração de trabalhar com maquiagem, que gostaria de fazer aquilo que ele estava vendo no cinema, que sem dúvida foi O Lobisomem Americano em Londres. Foi um filme que renovou totalmente a maneira de vermos o filme de horror no cinema. Até então era só muito sangue e muito susto, mas o Lobisomem Americano em Londres, além de ter efeitos especiais magníficos, ele tinha humor. Então assim, a hora que a gente tinha que prestar atenção nos efeitos especiais, a gente prestava atenção nos efeitos especiais. E a hora que a gente tinha que rir, era para rir, era para se divertir, era um filme de diversão. Então, Lobisomem Americano em Londres foi um filme que impactou muito, não só a mim, mas eu tenho certeza que todo mundo que trabalha hoje na área de escultura, que faz maquiagem, efeitos especiais de maquiagem, e que trabalha para o cinema, esse filme, de certa forma, ele foi um divisor de águas. Todos os filmes que eu vi na minha infância e juventude, entre 75 até final dos anos 80, vamos dizer assim, foram filmes inspiradores da infância e da juventude. E no final dos anos 80 teve um filme muito interessante. Esse filme, ele me levou a algo muito importante, que foi a pesquisa. Eu vi o filme e falei assim, então é assim que se faz. Que foi um filme que, de certa forma, ele era um filme de bastidores desse mundo dos efeitos especiais. É um filme que aqui no Brasil ele teve um nome chamado, a gente falava em português, né? A gente falava assim, FX Assassinato Sem Morte, ou FX Assassinato Sem Morte. É uma história curtinha sobre esse filme. É um cara que trabalha em Hollywood, efeitos especiais, ele é contratado pela polícia para simular a morte de um mafioso que ia depor, né, contra outros mafiosos. Então, durante o filme mostra o processo de se fazer uma maquiagem. Isso despertou em mim algo assim maravilhoso. Se antes já era impactado pelos filmes dos anos 70 e 80, né? Esse filme foi o que me levou à pesquisa. Eu falei assim, nossa, que bacana, é assim que se faz? Foi o start para mim, entendeu? Então eu comecei a pesquisar sobre profissionais e como aquilo era feito. E aí eu tive assim, uma trilha muito interessante de descoberta de alguns profissionais. Por exemplo, eu descobri o Tom Savini, que é o cara que mais tarde eu viria a saber que era o responsável por filmes como O Dia dos Mortos, Creepshow, né, que era uma série televisiva que passava nos Estados Unidos, e os filmes de Sexta-feira 13, né? Então assim, o Tom Savini, ele foi o maquiador de todos esses filmes, né? Obviamente ele fez muito mais, mas são os filmes que me marcaram na época, né? E aí foi uma pesquisa bastante interessante sobre esse profissional e outros profissionais, né, que eu vim descobrir mais tarde.
Outros profissionais que também eu pesquisei e que foram referências para mim, né, além do Tom Savini, foi o Rob Bottin, né, que fez esse King Kong de 78 que eu citei antes, né, e esse cara também fez 2 filmes assim, que marcaram muito a minha vamos dizer assim, essa fase de pesquisa, essa fase de descoberta, que foi o Grito de Horror, que aqui no Brasil ele saiu com esse título, né, Grito de Horror, mas em inglês era The Howling, que assim, até hoje é considerado uma das melhores metamorfoses de lobisomem do cinema, né? E um filme que, assim, eu até citei ele antes, que foi O Enigma de Outro Mundo, que é do John Carpenter. Foram 2 filmes que me impactaram demais durante essa fase de pesquisa e de saber como fazer as coisas. E aí eu descobri o mestre dos mestres, né? Que é o Rick Baker. O Rick Baker, ele é responsável pelo filme, acho que mais icônico de todos, né, que é O Lobisomem Americano em Londres, né? Eu já falei dele antes aqui, né, que é um filme que me impactou bastante, mas é o cara que, quando eu descobri como profissional, aí sim, eu tive como referência e até como base de alguns trabalhos que eu mais tarde viria a fazer, né? Obviamente, ele fez outros trabalhos bastante impactantes, que foi Greystoke, por exemplo, além de Tarzan, como Christopher Lambert, né? Ele fez o Príncipe, ele é o responsável por todos os filmes praticamente do Ed Murphy, O Príncipe de Nova York, a Professora Aloprado, Norbit, né? Ele que faz maquiagens, e ele também fez os clipes do Michael Jackson, entre eles o Thriller. Depois dessas descobertas dos profissionais, eu comecei a ficar encucado com uma pequena palavra que eu sempre lia, mas eu não sabia o que era. Era Makeup FX. Só que na época o meu inglês era péssimo e eu não tinha nem inglês, para dizer a verdade. E eu não sabia o que era FX. Eu falava assim, Makeup FX. Eu falei assim, e o que é FX? Eu gastei um tempo da minha vida para saber o que era FX. Eu sei que muita gente vai rir disso, mas hoje você abre qualquer Google, tá lá FX e te explica o que é. Você tem o Wikipedia, você tem o que você quiser. Mas só que naquela época não tinha internet. A gente não tinha facilidade de pesquisa que se tem hoje. Então, assim, eu mesmo não tinha internet em casa, não sabia como pesquisar isso, e era na sorte que a gente tinha. E aí aconteceu um fato interessantíssimo. Depois que eu assistia, depois de ter visto o FX Assassinato Sem Morte, como eu falei antes, eu me tornei um rato de locadora. Aí, na época, a gente chamava de videolocadoras, né? Depois se tornou locadoras de DVDs, né? E eu me tornei um rato desses lugares. Por quê? Era o único lugar que a gente tinha acesso a filmes. Mais uma vez, lembrando, não existia internet, né? Então não existia Netflix. Não tinha como a gente ver filmes depois que saíram do cinema. E as locadoras foi o que me ajudou bastante. Porque eu escolhia filmes de horror e de terror B, C, D, filmes quanto pior melhor, quanto um estilo gore, né, que é o estilo de tripa, de sangue e tal. E eu escolhia filmes que tinham, que no DVD ou nas fitas VHS na época, tinham o making of, né? Aí eu comecei a ver os bastidores, como é que era feito as coisas e tal. Era a única referência que eu tinha, até o dia que eu fiz a descoberta que mudou tudo. Eu descobri um título, além de rato de videolocadoras, eu era rato de livrarias também. E ainda sou até hoje, né? Então, assim, aqui em Belo Horizonte tinha uma livraria chamada Status. E essa livraria, ela era excelente, ela trazia muita coisa importada, inclusive revistas. E um dia, eu passeando pela livraria lá, né, vendo as coisas na livraria, eu vejo uma revista que mudou tudo, mudou toda a história. Uma revista chamada Fangoria. É uma revista americana dedicada inteiramente aos efeitos especiais de maquiagem, principalmente na área de terror, e cobertura de filmes de terror. Aquilo foi para mim um tesouro, uma descoberta de um tesouro. Depois eu descobri uma outra chamada Starlog, que ela era mais puxada para ficção científica, assim, mas também que revelava muita coisa. Aí sim eu tive acesso a materiais muito bacana,
nessa época, e eu descobri a respeito de molde, eu descobri a respeito de modelagem ou de esculturas, né? E teve um outro fator importante também nessa época, que eu descobri que aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, na minha cidade, o Teatro Universitário oferecia um curso de maquiagem teatral. É óbvio que eu fui fazer esse curso, e eu dei muita sorte de ter feito o curso com o saudoso Antônio Catar, que era um profissional que veio do rádio, ele fez teatro, depois ele foi para a televisão, e ele desenvolveu toda uma técnica de maquiagem teatral, que depois ele adaptou para a televisão sozinho. E ele montou esse curso no Teatro Universitário aqui. E eu fiz esse curso, onde eu conheci a minha grande amiga Regina Maia, né, que é uma grande maquiadora de teatro até hoje. Ela faz cinema, ela faz televisão, fizemos muita coisa juntos. Fazer o Teatro Universitário foi uma virada de 180 graus na minha carreira, né, assim, abriu muito a minha cabeça, foi uma parte importante dessa parte de pesquisa, do correr atrás, entendeu? E até porque era uma época difícil, não tinha internet, a gente não tinha material. Então, o Teatro Universitário, o concurso do Antônio Catar, do professor Antônio Catar, foi realmente indispensável para mim naquela época. Uma outra parte importante, nessa época, eu ainda trabalhava no mercado formal, eu trabalhava em agências de publicidade, e eu tinha, numa das agências que eu trabalhei, a gente tinha um catálogo de serviços de vários profissionais da área. E eu descobri alguns profissionais em São Paulo que os caras trabalhavam com escultura, faziam miniaturas para efeitos especiais dos comerciais naquela época, para cinema e tal. E eu comecei a viajar muito para São Paulo. Eu ligava para um por um, eu liguei para todos eles, escrevia cartas, mandava foto de alguns trabalhos, alguns testes que eu fazia na época, e os caras me respondiam, e foi maravilhoso. E eu viajei, conheci vários deles, né, e fizeram críticas ao trabalho, que foi muito importante. Eu estava lá para aprender, e alguns elogiaram, só para ser corajoso, cara, você veio aqui e tal, saiu lá das Minas Gerais, né, para vir aqui e conversar com a gente. Isso foi muito importante, foi bem bacana, foi um período de grandes descobertas. Depois de tanta preparação, eu passei alguns anos estudando, né, como eu falei antes, eu fiz um curso no Teatro Universitário, vi toneladas de filmes, comecei a comprar revistas importadas, né, que era a única fonte de informação que a gente tinha. E aí, junto com essa amiga minha, Regina Maia, a gente começou a aventurar nos primeiros trabalhos. Mas, como não rolava nada no teatro, nessa época eu comecei a dar aula no sistema Senac e tinha um curso de vitrinismo, que um amigo meu dava o curso lá. E um dia ele me falou: Marcelo, você não gostaria de fazer uns trabalhos de vitrine junto comigo? Eu falei: como é que seria isso? Então, na realidade, eu comecei a ter a experiência de trabalho com modelagem, com escultura, de vários materiais em vitrinismo. Eu não comecei em maquiagem. Só depois é que eu comecei a fazer alguma coisa em maquiagem no teatro. Eu comecei a experimentar, a ter as primeiras experiências do teatro, né, com maquiagem, junto com a Regina Maia. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho muito, muito, muito marcante e que, sim, para a gente foi uma oportunidade de ouro. Primeiro que foi aqui em BH, né, o trabalho, que foi aqui na nossa própria cidade, né, que foi um longa-metragem, né, de um diretor chamado Rafael Conde. Ele fez uma adaptação de um conto do Murilo Rubião, O Ex-Mágico da Taverna Minhota, e nós fizemos os efeitos, né, os efeitos especiais do filme na época. E foi interessantíssimo a gente poder ter a oportunidade de aplicar aquilo que a gente estava aprendendo, tanto nas revistas quanto no curso que a gente tinha feito. E foi interessantíssimo isso. E nós fizemos alguns efeitos bastante interessantes. Fizemos uma cena até radical, o cara cortava o próprio braço, o personagem principal cortava o próprio braço dele. E nós fizemos esse efeito.
né, a nossa maneira na época, mas com muita pesquisa. A gente assistiu 1 tonelada de making off, né, para ver como eram feitos esses efeitos no cinema, e acabamos tendo resultados muito interessantes. Depois, aí sim, aí eu tive a oportunidade de fazer trabalhos mais profissionais no teatro, né? Só que aí eu comecei a desvirtuar um pouco da maquiagem, né? Na realidade, nem um pouco, eu desvirtuei totalmente da maquiagem. Mas foi extremamente importante essa experiência no teatro, porque eu fui para a cenografia, né? Como eu falei no princípio, como eu sempre tive muita habilidade com trabalhos manuais, eu acabei aprendendo a esculpir em materiais como isopor, espumas. Eu trabalhei com marcenaria teatral, pinturas de painéis, né? Trabalhando fazendo rotundas e tal, esse tipo de coisa. Acho que a única coisa que eu não aprendi no teatro foi iluminação. E isso foi muito importante para a minha carreira, muito importante. Foi uma época em que eu aprendi a lidar com vários materiais, né? Fibra de vidro, fazer acabamentos de pintura cenográfica, e isso foi muito, muito enriquecedor e importante no trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários diretores profissionais, mas eu gostaria de deixar aqui destacado 2 que foram muito importantes na minha carreira, que foi o Orlando Orubi, né, que ele era diretor cênico aqui do SESI Minas, e o Carl Schumacher, o saudoso Carl Schumacher, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois, e os dois foram mais do que só... Eu nunca os considerei clientes, né, assim, eu sempre considerei os dois como pais de profissão, tanto Orlando como Carl. Orlando, beijo. Um outro trabalho importante que eu realizei no mesmo período que eu estava trabalhando no teatro, já tinha essa experiência de materiais e tal, foi trabalhar fabricando ou fazendo, né, construindo mascotes para empresas. Foi muito, muito interessante esse trabalho. E um outro tipo de cliente apareceu nessa época, que foram empresas que faziam aniversário, festas, esse tipo de coisa assim. Então eles tinham que ter uma gama muito grande de personagens, tanto de heróis, como personagens televisivos, como personagens da Disney, por exemplo. E eu aprendi, junto com a minha mãe, a desenvolver, e eu aprendi a desenvolver esses personagens, como trazer esses personagens à vida, né? Como é que eu fazia uma cabeça de um Mickey, como é que eu fazia a cabeça de um personagem. E minha mãe, que era costureira, junto com ela, nós conseguimos desenvolver assim técnicas de moldes para fazer personagens, né? E eles tinham que ficar muito bons, que era para a empresa ou era para essas festas, para essas empresas de festas. Então não podia ser algo mais ou menos, tinha que ser coisas muito bem feitas, né? E eu também descobri outros profissionais que também me ajudou bastante nesse período, faziam acabamentos perfeitos, assim, me ajudavam a fazer esses acabamentos, né? Eles faziam acabamentos perfeitos em algumas peças que a gente precisava. Então, assim, foi um período bastante gratificante profissionalmente. Até então, toda a experiência que eu tive, eu considero que, mesmo trabalhando para o mercado do teatro, tendo tido a oportunidade de ter feito cinema, eu considero esse período bastante amador, porque foi um período assim de bastante pesquisa, bastante descoberta. Tudo que eu fiz naquela época foi feito de experimentação. Era a primeira vez que eu fazia determinadas coisas. Então, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu estava aprendendo também. Então, eu considero um período assim importante, foi um período de construção profissional, mas eu considero um período não profissional, vamos dizer assim. Até que chegou um período que eu tive que me perguntar, bom, eu sei fazer essa quantidade de coisas que eu sei fazer, eu tenho uma habilidade, eu tenho algumas técnicas, eu aprendi isso, foi bacana, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso na vida? Né? E aí eu tive a ideia de montar uma empresa, né, mesmo de verdade, para atender o mercado. Foi onde eu montei uma empresa que trabalhava com fibra de vidro.
né? Eu descobri a fibra de vidro, é um material maravilhoso, você pode esculpir, você pode fazer N coisas com fibra de vidro, né? Você pode fazer peças maravilhosas com fibra de vidro, ela tem um acabamento muito bacana. E eu acabei fazendo lixeiras personalizadas. Nós fizemos muita coisa, muita coisa. E era legal que nós fazíamos o projeto da lixeira para o cliente. Ele poderia pedir o que ele quiser, o personagem que ele quiser. Como eu sabia esculpir, né? Eu sabia modelar, eu sabia fazer os moldes, fazer as formas, né? Então o cliente pedia um personagem que ele quisesse, uma carinha, até o logotipo dele, a gente transformava. Eu tinha a experiência de fazer mascotes. Foi possível fazer essas lixeiras personalizadas. Então, assim, foi um período muito bom. E nesse período, eu acho que o maior ganho que eu tive foi ter descoberto o empreendedorismo. Então, assim, uma coisa que eu sabia de pronto na minha carreira, que eu não queria ser um aventureiro, eu não queria fazer as coisas da arte pela arte, eu queria fazer algo realmente profissional. Então, montar a primeira empresa foi importante para eu me disciplinar no empreendedorismo também. Não só me disciplinar como artista, né, que era preciso, eu tinha que ter as técnicas, mas eu precisava atender o meu cliente de maneira profissional e fazer um trabalho de maneira profissional, né? Bom, é lógico que teve alguns percalços, né? Nem tudo na vida são flores, né? Nesse período do empreendedorismo, os fracassos também vieram, né? Alguns dos projetos que eu bolei na época como empresa simplesmente deram errado, né? E houve prejuízos e assim por diante. Mas acho que o mais importante foi ter aprendido que existe um caminho, né, profissional que se tem que seguir para poder atender o mercado. Não é só, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu acho muito bacana. Não, se você quer ser um profissional, né, você tem que saber o todo, não é só a sua arte, você tem que saber também a parte empreendedora. Então foi um período extremamente importante e extremamente enriquecedor, vamos dizer assim, né, muito construtivo. Depois desse período todo e de descobertas e tal, né, de trabalhos no teatro e tal, eu comecei a ser influenciado por filme de novo. Eu fui assistir, eu lembro que assisti o episódio 1, 2 de Star Wars, quando finalmente a franquia voltou, quando o George Lucas resolveu fazer a franquia de novo, retomar a franquia, né? Ele fez o episódio 1, o episódio 2 foi muito bom, e aí eu fui assistir o episódio 3 de Star Wars. De novo, eu senti aquela magia que eu sentia nos anos 70 e 80, quando eu assisti o episódio 3. O filme, de novo, me impactou, sabe? Eu acho que eu tive a mesma sensação que eu tive em 78, quando eu assisti o episódio 4. Então, ver o prelúdio, né, vamos dizer assim, de Star Wars, foi interessante, mas quando eu vi o Anakin se tornar o Vader, aquilo despertou algo, assim, falei, pô, eu quero fazer alguma coisa com isso. E, de novo, eu aproveitei as minhas habilidades, né, que eu tinha aprendido no mercado, que eu tinha estudado, e eu resolvi fazer um Darth Vader, né, só de brincadeira, a princípio. E aí eu esculpi um capacete, né, e tal, não ficou lá grandes coisas. Eu fiz de brincadeira mesmo, assim, não tinha a menor pretensão. E quando o capacete ficou pronto, eu resolvi fazer a roupa toda, não sei porquê, mas assim, de maneira bem descontraída mesmo, nada profissional, nada querendo atender ninguém, não, só para fazer mesmo, sabe assim, foi só para passar o tempo, para ver se eu dava conta de fazer. Aí minha mãe, como a gente já trabalhava muito tempo com mascotes e tal, fizemos uma roupa do Vader até legal, apesar que não seguia nenhum cano, né, assim, do personagem e tal, mas ficou legal. Aí um amigo do meu filho, que na época era adolescente, ele chega lá na oficina e vê o Darth Vader. Falou, nossa, ficou muito bom, que não sei o que e tal, ficou empolgado com o trabalho, e aí ele me falou o seguinte, por que você não participa do Anime Festival? Que é
um evento de fãs, né? Só que de anime. Aí eu falei, o que é Anime Festival? Nunca tinha ouvido falar. Ele falou, não, é um evento assim, esse assado, vai fãs. Eu falei, vamos, né, e tal, bacana. Aí nós fomos, eu fui com meu filho, e eu fui com esse amigo dele, uma turminha assim e tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei louco. O lugar estava entupido, era um colégio aqui em BH, e o colégio estava entupido de gente, todo mundo fantasiado. Eu falei assim, eu estou no céu, sabe? Toda a minha infância que eu passei buscando herói, que eu passei buscando que eram as minhas referências, que eu achava que eu era o único, né, que eu gostava daquilo, eu vi que existia um mundo daquilo. Então foi a primeira vez que eu tive contato com esse universo de fãs, com o universo geek, né, se a gente pode falar assim, que gosta de quadrinhos, de tecnologia, de não sei o que e tal. E foi bacana, mas ali o meu olhar empreendedor, ele falou mais alto. Eu falei assim, existe um mercado que você não sabia. E realmente eu não sabia que aquilo existia. E aí, o mais interessante é que no final, assim, com a roupa do Vader, aquela roupa tosca que a gente tinha feito, tinha um concurso de fantasia, nós entramos e ganhamos. Isso é que foi mais legal. E assim, e eu empolguei. Eu falei, o ano que vem eu venho com os Soldados Brancos. Eu nem sabia o nome direito do personagem, que são os Stormtroopers, né? Aí eu falei assim, eu venho com os Soldados Brancos. Cara, não, que bacana, não sei o quê. E aí eu comecei a pesquisar, e sim, na época já tinha internet, né? Isso foi em 2003, por aí, se não me engano. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu vi que eu poderia fazer aquilo de maneira um pouco mais profissional, né? Eu vi a qualidade das fantasias dos meninos, né, e tal, cada um fazia a sua própria fantasia, eram muito simples, né, de materiais muito simples. Aí eu falei assim, pô, dá para fazer um negócio mais bacana. E eu acabei fazendo, eu desenvolvi toda a técnica, né, eu fiz a primeira máquina de vacuumforme, a minha primeira máquina de vacuumforme. Pela minha experiência em teatro e tal, aquela coisa toda, eu acabei desenvolvendo todo o processo e desenvolvi as armaduras Stormtrooper, né? Os dois amigos nossos aqui. E foi a primeira do Brasil. Só que aí é a coisa, você tem que estar preparado, sabe, para os momentos, né, que a vida te apresenta. Só que aí, quando eu fiz a primeira armadura, mesmo assim que sem muita referência correta, vamos dizer assim, apesar de ter pesquisa na internet, mas eu tinha muita informação sobre o personagem, sobre esse mundo, né, de Star Wars, assim, aconteceu um fenômeno. O mundo da internet, esse mundo conectado, nós participamos do evento depois, de um outro evento, eu levei algumas armaduras e tal, amigos meus foram vestidos, eu fui vestido, quando a armadura ficou pronta, mesmo bem sem nenhuma pretensão assim de ser exatamente igual ao do filme, né? Era mais só brincadeira, mas as fotos caíram na internet e isso rodou para todos os lados, e eu fui contactado por um fã-clube, o 501 ST. E aí que eu fui descobrir que existia um mundo muito maior do que aquele de anime, né? Muito maior, um mundo de fãs muito maior, que era sedento por trabalho desse nível. Eu falei, opa, aí de novo lá do empreendedor, né? Não é só o artista, né, que falou assim, tem alguma coisa no mercado aí, né? E aí eu resolvi investigar mais a fundo e fazer mais pesquisas e desenvolver um trabalho melhor. Depois dessa descoberta, né, desse mercado, já são 12 anos fabricando armaduras Stormtrooper para o mercado de fãs. De novo, lembrando que não é só você ter uma habilidade, não é só você saber fazer alguma coisa bem feita. Você tem que se completar se você quer atender o mercado, você tem que aprender outras linguagens, igual eu aprendi do empreendedorismo, né? Você tem que se profissionalizar de várias formas, né? Não é só na sua arte que você tem que se profissionalizar. E isso me ajudou muito, né? Nesses anos todos, 12 anos praticamente fazendo, eu tive a honra de participar de ser integrante, né, do 501 ST, que é o maior fã-clube de Star Wars do mundo, né? Ele é um fã-clube que se estende praticamente por quase todos os países do planeta, né? É uma irmandade, né,
Depois eu descobri, hoje eu não tenho assim amigos de fã-clubes, eu tenho irmãos de fã-clube. A gente tem um lema que nós temos, que somos irmãos de Blaster, né? Blaster é as armas que os Stormtroopers carregam. Então, assim, foi bastante gratificante essa caminhada, né? E graças ao fundador, né, o cara que trouxe o 501 para o Brasil, que é o Vinícius Aires, né, um grande amigo meu, ele me deu a honra de ter o título de armeiro oficial do 501 no Brasil, né, durante todo esse tempo, né? E foi muito, muito interessante, assim, foi muito gratificante, né, essa minha passagem pelo 501, né, na qual ainda faço parte até hoje. E hoje o mercado evoluiu muito, né, então a gente nós sermos artistas hoje, a gente não precisa estar fadado ao ostracismo, né? Você tem o Facebook, você tem as tecnologias, você tem o mercado digital. Então hoje, a arte mais empreendedorismo, você pode evoluir muito, você pode atender muito, há muito que se fazer ainda, há muito que se caminhar ainda nesse mercado de fãs. Essa caminhada toda já são 30 anos de experiência. Então, assim, eu acho que chega um ponto que você acumula muito conhecimento, você acumula muitas horas de voo, vamos dizer assim. E essa minha jornada, ela também se passou como instrutor da instituição Senac, né? Foram alguns anos dando o curso de desenho de propaganda, que hoje é o design gráfico, né? Que foi muito gratificante também. Eu trabalhei em diversas agências de publicidade aqui em Belo Horizonte, né? E depois que eu saí do Senac, depois que eu trabalhei em agências, eu resolvi, mesmo trabalhando com armaduras, né, eu resolvi ter um negócio paralelo, um negócio meu, assim, que eu pudesse tocar como um homem de negócio mesmo. Então eu montei uma escola de desenho, uma escola de artes, chamada Estúdio A4, na qual eu a dirigi por 10 anos. Vivemos e trabalhamos num país que, infelizmente, é uma montanha-russa de crises. E numa dessas crises, a escola foi pega. E aí, mas eu já tinha um outro projeto, né, bastante interessante na cabeça, que eu vinha há muito tempo observando essa transformação digital na qual nós estamos, todos nós estamos nela, né? Só que isso também trouxe novas possibilidades de negócio, novas possibilidades de atender o público. E depois de 30 anos também, eu acho que chegou a hora de passar o bastão. Por quê? Porque eu vejo diversos meninos e meninas, jovens, né, trabalhando avidamente em suas esculturas, nos seus projetos, e postando isso, sabe, na internet, nos seus Instagrams, no Facebook, né, fazendo vídeos para o YouTube. Isso é extremamente bacana, sabe? Hoje a gente está vivendo assim, um admirável mundo novo. Eu lembro de eu começar sozinho, né, numa era em que não tinha informação, né, e eu me senti tão sozinho que quando eu descobri que existia um evento de fãs, eu achei que eu estava no céu. Por quê? Porque eu era muito sozinho, a gente não tinha essa interatividade. Hoje se tem, você pode compartilhar seus trabalhos e tal. E eu creio que 30 anos de experiência é bacana passar isso para frente. E aí nasceu um novo projeto.